bem, né, Ana? Tudo bem. É um prazer falar com você. Prazer é meu. A Ana é de uma inteligência acima da média e toda vez que vem na TV Prevê, dá entrevistas memoráveis. O Samuel falou, não é mais Cricione, é Cricione. Eu posso saber por quê? Ai, meu Deus. É porque eu sou descendente de italianos, como a esmagadora maioria da população, né? São Paulo. E eu obtive a minha cidadania italiana recentemente e necessitei fazer uma pequena retificação da letrinha, né? Do E para o I, é Cricione. E o meu antenato, né? Meu bisavô veio da Sicília, né? Então eu sou siciliana, como não poderia deixar de ser, né? Beleza. Tá na cara, né, que eu não sou do norte, né? E como é que é o desafio, eu só ouço elogios, de você ocupar esse cargo, na minha ótica, bastante difícil, de diretora do fórum? Olha, Duda, realmente é um desafio. A postura de um administrador, de um gestor, é muito diferente da postura do juiz julgador, né? O gestor, ele tem que ter uma postura um pouco mais politizada, uma postura um pouco mais maleável, mais, que tenda a ouvir mais as opiniões, que busque um consenso, soluções alternativas a alguns problemas que se apresentam no cotidiano, né? Nessa gestão da coisa pública, né? Muitas vezes a gente precisa defender um interesse, buscar uma solução para um problema administrativo e não é uma decisão escrita que vai resolver. Então nós precisamos sentar, nos reunir com lideranças municipais, muitas vezes do governo estadual, para tentar achar uma solução para determinado problema. Até mesmo do Tribunal de Justiça, muitas coisas são resolvidas em conversas e não através de burocráticos papéis, burocráticos ofícios, né? Quando que termina o seu mandato? O meu mandato está no finalzinho. Eu estou terminando agora em fevereiro. Creio que até o final do mês há alguma decisão a respeito da sucessão. Eu me candidatei à recondução por mais 2 anos, né, para o biênio 2016-2017, mas há outro colega também interessado, né, o colega João Tomás Dias Parra, e então o tribunal que vai decidir qual de nós continuará na gestão do fórum local. Não é votação, então? Não é votação. Houve uma indicação dos colegas aqui do fórum, né, que se manifestaram. Alguns apoiam o João Tomás, outros me apoiam e nós submetemos à decisão do presidente do tribunal. Beleza. Bom, a última vez que eu conversei isso com o juiz, o Gilmar, que era de diretor do fórum, estava começando a informatização. Sim. Como é que está isso? Que ponto está isso? Olha, a informatização foi concluída no estado de São Paulo inteiro. Verdade? 100% digital. Em Bauru já estava concluído. E as coisas antigas, tudo já está? Não. Onde o que havia de papel continua papel. Então, por exemplo, a primeira vara de família, ela é uma vara híbrida. Ela tem os processos físicos de papel e os processos digitais, né? Em Bauru, nós temos apenas uma vara integralmente digital, que é a segunda vara do Juizado Especial Civil. E teremos agora a terceira vara da família, que será instalada em breve. Essas duas são 100% digitais. Mas as outras têm o remanescente físico que nós estamos processando e trabalhando e extinguindo à medida do possível, né? São varas híbridas. Bauru, cidade judiciária, com essa crise, virou um sonho ou a ideia continua? Eu diria que é um sonho possível. A cidade judiciária, com essa nomenclatura, com essa idealização, eu acho que é um sonho que vai ter que ser muito bem trabalhado e conduzido por uma liderança muito forte.
Por quê? Para nós termos uma cidade judiciária, nós teremos que chamar para o mesmo local vários entes relacionados à prestação da justiça, né? A Polícia Federal, a Justiça Federal, o Ministério Público Federal, a Justiça Estadual, o Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, Procuradoria do Estado, dentre outros. Cada um desses entes terá que ter um pedacinho de chão nesse grande pedaço que será a cidade judiciária. Cada um desses entes que eu mencionei tem uma administração própria e uma verba própria para construir seus prédios. Então veja, Duda, não é fácil a gente conjugar esforços para chegar a esse final. Nós temos que ter os nossos objetivos convergentes, mas teremos que ter uma pessoa, uma liderança mesmo, que faça com que tudo caminhe nesse sentido. Né? Claro. Mas não é impossível, quem sabe. Claro. Mas a verba está curta. Está curta. Tá curta. Acho que o governo do Estado perdeu muito de arrecadação com essa crise, né, doutor? Não só o governo do Estado, veja a Justiça Federal também, a Justiça do Trabalho, todos nós estamos em contenção de despesa. A verba do Fórum para a administração, nós tivemos um corte, nós tivemos que reduzir, para você ter uma ideia, 10% das linhas telefônicas do Fórum. Então, nós estamos cortando na carne. Diz que o governador tirou o celular de todos a pessoa que não duvido. Não, deve ter Rubens tirado. Cury que me contou isso. Pois então. Que é subchefe do gabinete. Então, nós temos recebido ordens de economia expressas, explícitas mesmo. O computador, por exemplo, se um funcionário é removido de um cartório para outro, ele tem que levar o PC dele, o computador de mesa, como se fosse a cadeira, os acessórios de trabalho ele tem que levar, porque no outro cartório não haverá um computador disponível. Então, o tribunal não trabalha mais com nenhuma margem de desperdício. Acabou. Você teve uma audiência com o governador, foi sobre a cidade judiciária, o que foi? Não, a sessão que nós tivemos com o governador no último dia 4 de fevereiro foi para tratar da transferência da administração do prédio da Secretaria da Cultura para o Tribunal de Justiça, prédio localizado na Rua Amazonas, esquina com a Cruzeiro do Sul, com a Avenida Cruzeiro do Sul. Esse prédio já não está mais sob a administração da Secretaria da Cultura. Ele já está sob a administração do Tribunal de Justiça. O que vai para lá? Olha, nós instalaremos lá, em breve, o Departamento de Execuções Criminais 100% digital, né? Então, agora, os processos, as execuções criminais em andamento, não tem mais demora na análise dos pedidos de progressão de regime, de benefícios, de habeas corpus, tudo é digital e com um andamento muito mais rápido. Irá para lá também a DARAGE, que é o Departamento da Região Administrativa Judiciária. Pouca gente sabe, Duda, mas Bauru é sede da terceira região administrativa judiciária do estado de São Paulo. É uma grande região que abrange as sub-regiões de Avaré, Botucatu, Jaú e Ourinhos, além da região de Bauru. Essas 5 circunscrições judiciárias são comandadas administrativamente por Bauru, né? Então, tudo que é referente à administração predial e móveis, reformas, tudo corre por Bauru. Então, essa regional também vai para esse prédio. Irá para esse prédio o futuro Departamento de Inquéritos Policiais e as audiências de custódia. Também irá para esse prédio a Secretaria e o Ambulatório de Saúde do Servidor Público Bauruense e da região. Hoje em dia, o servidor público do Judiciário de Bauru e dessa região que eu mencionei não precisa mais ir para São Paulo para se submeter a uma perícia, para tirar uma licença saúde, por exemplo. Ele vem para Bauru e faz o exame aqui. Beleza. Não é bom? Claro. Nossa. Os processos em que há algum pedido de indenização e há necessidade de uma perícia gratuita a ser realizada pelo Instituto de Perícias do Estado, que é o IMESC,
não vai mais para São Paulo, é feito em Bauru, lá nesse prédio. Então veja o benefício para o cidadão, o benefício para o povo que esse novo prédio vai trazer. Hoje em dia, todos esses serviços, eles funcionam naquele prédio da Avenida Cruzeiro do Sul, que pertence à Prefeitura Municipal. Mas esse prédio está muito debilitado, muito deteriorado. Então, nós tínhamos que buscar uma alternativa para instalar as audiências de custódia, que lá não caberia, e para remover esses outros departamentos desse prédio ruim, né? E foi a alternativa que nós encontramos, solicitar ao governador essa transferência da administração. Certo? Certo. Qual é a expectativa de que, após um delito, no máximo até 24 horas, o preso seja ouvido por um magistrado para decidir ou prisão ou cumprir em liberdade? Olha, isso seria uma rapidez enorme, não? Além da rapidez, a economia para o Estado é enorme. As audiências de custódia, que é o nome dessa audiência que você se referiu, elas já foram implantadas em São Paulo, na Barra Funda. Ah, já tem? Já tem. E o CNJ, que é o Conselho Nacional da Justiça, fixou para o Brasil inteiro o prazo de 90 dias para implantação em todo o país dessas audiências. Então, nós estamos correndo contra o tempo. O benefício para a população em geral e para o Estado, com a implantação das audiências de custódia, é a paz social, em primeiro lugar, e a economia para o Estado ao não manter uma pessoa desnecessariamente presa. Hoje em dia, o que é feito? Um cidadão é preso em flagrante. Qualquer pessoa, seja um furto, um roubo, um acidente de trânsito com vítima, um tráfico de drogas, ou até mesmo uma briga passional, né? Um crime passional, pessoas com antecedentes ou sem antecedentes. A pessoa é presa em flagrante. Ela vai para a cadeia. E o papelzinho dela lá, o que a gente chama de auto de prisão em flagrante, a pastinha dela, vai para a mesa do juiz. O juiz olha, analisa a letra fria da lei, do papel, não tem alternativas, porque não tem uma estrutura que lhe dê alternativas. Ele fala, crime é grave, eu vou manter preso. E mantém a pessoa presa. O que vai ser feito? As audiências de custódia vão possibilitar que essa pessoa seja apresentada para o magistrado junto com a pastinha dele, junto com os autos do flagrante. O magistrado vai submeter aquela pessoa a um exame de corpo de delito na hora, vai ouvi-lo, vai saber da vida dele, da vida pregressa, se trabalha, se não trabalha, o que aconteceu, por que praticou o crime, se é um delinquente contumaz, se não é, se foi o acaso, se foi a emoção, se tem filho para criar, se tem casa própria, entende? E junto com essa estrutura tem o pessoal do apoio, que vai dar para o juiz alternativas. Olha, seu juiz, o senhor vai soltar esse cidadão, mas nós vamos ficar no pé dele. Ele vai ter que comprovar que continua empregado, ele vai ter que comprovar que está afastado da casa que ele bateu na mulher, ele não pode voltar para casa, nós vamos fiscalizar. Então, toda essa estrutura vem junto com essas audiências, entende? Então, esse ganho para a sociedade, essa economia é muito grande. Em São Paulo, já foram Quanto tempo tem em São Paulo, já? Olha, eu acho que em São Paulo já está funcionando desde outubro, Duda. Se eu não me engano, ou mais, viu? Não é mais que outubro. Eu não sei a data correta. Mas já foi evitada a construção de novos presídios, para você ter ideia do ganho que isso traz para a administração. Tá? E, além disso, a paz social, porque ninguém quer manter preso quem não precisa ficar preso. Somente crimes passionais, né? A pessoa não é um delinquente. Às vezes ele é levado à prática de um delito por circunstâncias que
puderam ser controladas. Muitas pessoas já se viram nessa situação. O fato dessa pessoa ser solta vai liberá-lo do crime? Não. Ele só vai responder em liberdade, meu Deus. Depois, se ele for condenado, aí sim. Aí ele vai preso e fica lá 1, 2 anos, se for o caso, a pena que o juiz lhe imputar, né? O que não dá é para a pessoa ficar presa preventivamente, correndo o risco de depois ser absolvida. Isso é um dano, uma lesão imensurável para o cidadão. Imensurável. Isso causa um estrago na vida de uma pessoa que não dá. E não dá nem para reclamar para o Estado, né? Porque o Estado está usando o direito dele de manter preso. Nem se recupera mais, né? É complicado. Né? Muitas vezes. Chegou uma pergunta aqui do Pedro Valentim. Não sei se você conhece o Pedro Valentim. Sim. O Pedro é advogado. Doutora Cricione, há 2 ou 3 anos a Defensoria Pública recebeu o ofício de que teria de sair de uma das salas do prédio do fórum. Como está essa situação? A Defensoria Pública continua com alguma só sala no Fórum de Bauru? Olha, essa informação do senhor Pedro Valentim não procede. Não procede. A Defensoria Pública nunca foi notificada para desocupar sala alguma do prédio de Bauru. A Defensoria Pública sempre funcionou no prédio da Bela Vista, no térreo, em umas instalações que não eram adequadas, até eram muito acanhadas, e na minha administração do fórum houve uma mudança de sala que melhorou a situação dos defensores públicos. Além daquela sala de apoio no Fórum de Bauru, a Defensoria Pública conta com prédio próprio na cidade, onde ficam todos os defensores. E isso sempre foi assim. Eu estranho a pergunta do senhor Pedro. É uma em cima, que tem aquela federal. Eu não sei onde com certeza está a Defensoria, mas a última informação que eu tive era no prédio do Garden Plaza, na Praça da Paz. Ah, é isso mesmo. É isso aí. Né? Ó, vem o Picolé, vereador lá em Agudos. Você conhece o Picolé, querido Picolé. Né? Quem que não conhece o Picolé, né? Gostaria de fazer um agradecimento à doutora Carla pela brilhante e efetiva participação isso foi uma beleza para Agudos, hein? Na instalação da 2ª Vara Judicial de Agudos, que aconteceu no final do ano passado. Muito obrigada. Eu que agradeço o bem que isso trouxe para a cidade, que eu considero como minha cidade natal. Como é que estão essas audiências por videoconferência? De início, quando disse que ia fazer isso, ocorreram um montão de críticas no aspecto, até porque o juiz podia não sentir a sensibilidade do réu, do condenado. Como é que está isso? Bom, Duda, as audiências por videoconferência, elas têm sido realizadas com grande frequência, não temos tido problemas, ela é muito utilizada nas audiências criminais. Nas audiências civis a gente não usa. Não usa isso. Não usa, porque ninguém está preso, né, nas audiências cíveis. Nas audiências criminais são usadas com frequência, sim. E não tenho ouvido crítica, nenhuma queixa. E foi uma economia muito grande também. Muito. Né? Você economizou com escolta, economizou com alimentação, com combustível de viatura. É muita economia. Então a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor. Às vezes para levar um preso aí, 4, 5 viaturas atrás, um monte Muita coisa. O aparato de segurança era muito grande, muito grande. Na sua ótica, nesses últimos anos, um montão de coisa aconteceu na justiça, inclusive a informatização. A justiça ficou mais ágil? Olha, com a informatização, com certeza, o processo digital ele é muito mais célere, muito mais rápido. Muitas vezes a gente acaba de proferir uma decisão, o advogado a decisão nem foi publicada, o advogado já peticiona, já quer alguma providência. Então, muitas vezes a gente tem que falar, não, espera um pouco, deixa a outra parte falar também, porque senão as coisas se atropelam, né, no processo digital. Mas ganhou grande celeridade o processo, sim. Né? É difícil,
trabalhar apenas digitalmente, a gente tem que fazer algumas pausas durante o dia por causa da leitura em outro ambiente, né, que é na tela do computador e não mais no papel, cansa um pouco mais, mas é bom, a economia que isso traz é significativa. Eu já fiz essa pergunta para você, mas eu vou fazer outra vez, até porque ultimamente crime de menor, até crime no modo geral está aumentando, principalmente crime de morte, de uma maneira impressionante. Então hoje o tema maioridade penal está em voga em qualquer coisa que a gente vê jovens de 17, 16 anos cometendo crimes horrorosos aí e etc. Você mudou a sua opinião? Eu me lembro que numa das vezes que eu te perguntei, você se posicionou contra. Você ainda é contra ou é a favor de que essa maioridade venha pelo menos para 16 anos? Não, eu não me eu acho que eu era favorável, viu, Duda? Já era favorável? Era. Eu sempre fui favorável para a redução da maioridade. Beleza. Sempre fui. Eu acho que hoje em dia a gente transfere tantas responsabilidades para os adolescentes, né? Então, agora... Eu fico feliz de ver que a sua opinião outro dia eu tive não vou nem falar a patente dele, mas um militar graduado que quando, uma vez que eu entrevistei ele era contra. E ele falou, Duda, olha, eu vou falar uma verdade para você. Eu mudei minha opinião. Entendeu, né? Mudei. Pessoa que ocupou cargos importantíssimos, eu mudei minha opinião, porque é importante. Hoje o jovem de 17 anos é muito mais maduro do que a gente com 20 lá atrás, né? Não tem a sabedoria que nós temos, claro, mas tem a condição de entender que o que está fazendo é errado. Claro, não nesse é? aspecto. É muito isso mais mesmo. Informado. Sabe que o que está fazendo é errado. Tem consciência, sim. Então você já era a favor? Já. Então? Eu acho que já. Eu creio que sim. O Pedro Valentim volta aqui. Doutora, essa questão da sala da defensoria saiu em quase toda a imprensa de Bauru. Há alguns anos eu apenas materializei a matéria para saber se a situação tinha se acertado ou não. Ele joga uns anos atrás, então. Se ele tiver esse material escrito, pode apresentar, mas desde que eu estou aqui em Bauru, que já faz 15 anos, eu nunca ouvi falar disso. Né? Nem eu, também sendo novidade. Vem mais uma vara para Bauru? Vem. A terceira vara de família será em breve instalada, né? Tem grandes novidades, essa vara vem para ajudar ainda mais as duas varas de família já existentes, né? E além dessa nova vara que vai funcionar lá no espaço da rua José Ruiz Pelegrina, o Departamento de Inquéritos Policiais, né, Duda? Que é uma inovação que, se for aceita pelo presidente do Tribunal de Justiça, vai funcionar no prédio da Rua Amazonas, esquina com a Cruzeiro do Sul, e vai receber os inquéritos policiais para a realização dessas audiências de custódia, que o benefício para a população é imensurável, né? Muito bom. Na vara da família, algum tipo de desquite, onde que tinha concordância entre o casal, podia ser feito num cartório. Sim. Isso agilizou? Diminuiu o número de divórcios ajuizados para andamento no fórum, né? Ainda há a possibilidade do divórcio consensual ser feito em cartório, desde que não haja interesse de menores. Tá? Se os filhos forem maiores de idade, pode fazer no cartório. Tá certo? Desde que acompanhado por um advogado. Não pode ter menor na parada. Não pode ter menor na parada. Mesmo no cartório tem que ter uma presença de um advogado. Isso. Tem que ter. Eu achava que não. Não, tem que ter. Tem que ter. E esses tribunais, essas juntas de conciliação que se cria fora da justiça? Bom, a conciliação, Duda, no novo Código de Processo Civil, ela vem forte. Ela é prevista para todos os processos, as audiências de conciliação.
E esses tribunais de conciliação fora do Tribunal de Justiça, eles terão que ser bem regulamentados, porque serão uma alternativa para a solução dos conflitos, tá? Então, é uma alternativa que a parte vai poder buscar, o Tribunal de Justiça de cada estado vai ter que organizar o seu corpo de conciliadores para apoiar os centros de conciliação, do qual eu sou coordenadora aqui em Bauru, né? E para poder apoiar as varas nessas audiências de conciliação, certo? Eu queria fazer só uma colocação antes da gente, eu não sei quanto tempo ainda resta, nós temos tempo. Quanto ao prédio novo, né, lá da Rua Amazonas, e que esse prédio, como foi, ele foi transferido à administração da Secretaria da Cultura. Não, da Educação não. Secretaria da Cultura para o Tribunal de Justiça recentemente, né? E é importante frisar, sabe, Duda, que houve uma certa comoção na cidade a respeito do uso do prédio. Lembra? Que a cidade ficou, os setores ligados à cultura ficaram um pouco incomodados com a transferência da oficina cultural para Marília, lembra? Verdade. Mas eu queria relembrar um pouco assim as datas desses fatos, que a oficina cultural ela foi transferida para Marília em março de 2015. Né? Ela foi transferida em março de 2015. E ela já tinha saído desse prédio para o prédio entrar em reformas em 2013. Ela foi lá para a Rua Rio Branco. E quando a Secretaria da Cultura decidiu transferir o comando da Oficina Cultural de Bauru para Marília, ela já não estava nesse prédio, ela estava lá na Rio Branco, né? E foi para Marília. Aí houve um movimento, a Secretaria da Cultura disse, não, nós não vamos reativar a sede da oficina em Bauru, né? Depois de tudo isso... É verdade. Não é verdade? É verdade. Depois de tudo isso, nós buscamos esse prédio junto ao governo do estado. Nosso primeiro pedido, que partiu do presidente do Tribunal de Justiça, aconteceu em setembro de 2015, certo? Então, não houve nenhum atropelo e nenhuma intenção do Poder Judiciário suprimir alguma atividade cultural no município de Bauru, de maneira nenhuma. E até o município de Bauru tem outras alternativas para a acomodação das atividades culturais no município. Tem a estação ferroviária, por exemplo, que está lá aguardando. Verdade. Não é verdade? Está lá aguardando investimento, aguardando... Até hoje... reforma, não é? Esse prédio, como ele é próprio do Estado, e ele era da Secretaria da Cultura, estava afetado, né? Foi desejo do governador mantê-lo no Estado. Então ele saiu de uma secretaria e entrou em outra, no próprio Estado, né? Então não havia motivo para esse prédio sair do Estado e entrar na administração do município, por exemplo. Então por isso que nós nos esforçamos muito mesmo para que esse prédio fosse afetado para o Tribunal de Justiça e passasse para a administração do fórum. As decisões foram anteriores. Foram anteriores. Então essa questão que a população tem que ficar ciente e também ver que essa transferência para o fórum não é que nós vamos tirar a atividade cultural daquele prédio e transformá-lo numa cadeia. Claro. Como eu li um comentário no Facebook, tão maldoso. Não é verdade. Nós não vamos transformar aquele prédio em cadeia. Aquele prédio será uma casa de liberdade. Por quê? Lá será analisado quem merece ficar preso e quem merece voltar para casa, Duda. Você entende? E precisa de um espaço digno para isso. Verdade. Chega de preso ser tratado como lixo. Chega da população que sofre um infortúnio de ser preso ainda ser tratado como cidadão de segunda categoria. Não é? É verdade. Então, esse clamor do povo por melhores condições de tratamento da população carcerária tem que ser ouvido, né? E é isso que nós buscamos com esse prédio novo, sabe? Em que caso as penas alternativas, caso jurídico até,
funcionam melhor do que tirar a liberdade de quem cometeu? Olha, tem muitos casos, Duda, muitos casos de condenações em que o magistrado opta, em vez dele optar pelo encarceramento, ele opta pela pena alternativa. Quando o cidadão é primário, nunca cometeu crime algum, nenhum magistrado coloca essa pessoa dentro de um presídio. Ele cometeu um único furto na vida dele, um único. O furto, para quem não sabe, é a subtração de um objeto sem violência, tá? Então ele cometeu um único furto. Por que o magistrado vai colocar esse cidadão dentro de um presídio para cumprir, às vezes, 8 meses ou 1 ano de pena? Não há razão para isso. Então ele vai prestar serviços à comunidade, por exemplo. Ele vai varrer chão numa escola, ele vai em uma creche auxiliar na biblioteca, ele vai prestar serviços ao local onde ele mora, né? Então, esse tipo de delito é um... Isso no mundo inteiro tem isso? No mundo inteiro tem isso. No mundo inteiro. No Brasil só não tem mais porque nós não temos tantos agentes fiscalizadores. Já melhorou imensamente, melhorou muito, tá? Então hoje esse corpo de agentes fiscalizadores já cresceu muito, tá? Então as penas alternativas, elas são efetivamente aplicadas, né? Tem uma central de controle dos egressos. Os egressos são aqueles que já saíram do sistema penitenciário, mas que ainda precisam de um acompanhamento. Então, eles têm que se submeter a esse controle mensalmente, têm que ir lá prestar contas, mostrar a carteira assinada, mostrar onde mora, conta de luz. Veja bem, imagine a gente, cidadão prestador, né, cumpridor dos deveres, tendo que ir perante uma autoridade. Olha, eu moro nesse lugar ainda, eu tenho a minha carteira assinada. É uma coisa constrangedora, não é? Então o preso se submete a isso, e se submete porque precisa, e ele vai. Eu me lembro nos Estados Unidos, uma dona de uma rede de hotéis enorme, né? O juiz deu uma pena alternativa para ela, dela lavar prato. Então. Num restaurante. Acontece. O que a gente tem que entender, e a população muito mais, é que a cadeia, sinônimo encarceramento, não é sinônimo de efetividade da justiça, né? A pessoa que recebeu a pena, ela tem que ter a certeza que ela foi punida, seja pelo encarceramento, seja pela prestação da pena alternativa. Né? Ficar atrás das grades tem que ficar exatamente quem oferece risco para a sociedade, né? Exatamente. É isso que se busca. Só que, na tua opinião, depois de tantos anos como juíza e sempre uma posição bastante ativa, a nossa lei é mole em alguns casos? Ela podia ser... Porque hoje é comum a gente ver, principalmente nessas redes sociais hoje, o próprio policial fala, eu estou cansado, eu prendo, manda soltar, eu prendo. Tem cara que eu já prendi 10 vezes e manda soltar. Você acha que nesse aspecto está só resolvendo o problema porque não tem onde botar preso, não tem depósito? Pergunta cada coisa, né, Duda, pra gente. Bom, eu não acho que a lei é branda, não. Eu acho que a nossa legislação é boa. Às vezes eu até falo que tem casos, tem algumas leis que eu falo que cairia melhor lá na Suécia, sabe? Porque aqui a gente não tem como executar a lei, sabe? Então, muitas vezes a gente tem que aplicar a lei de acordo com os recursos que nós temos. Não adianta a gente aplicar a lei de uma maneira que ela não seja eficaz, né? Então, o magistrado analisa o processo, a gente vê o crime cometido e aplica a pena.
Muitas vezes, Duda, nós, juízes, somos muito formalistas, certo? Muitas vezes, sem desmerecer o trabalho do policial, que está ali no clamor, no calor dos fatos, quando a coisa está fervendo mesmo, ele prende, ele faz, ele acontece. Só que na hora que chega a documentação para a gente, tem falhas. Tem falhas. E aí a gente tem que soltar. Eu não posso manter um cidadão preso com o risco dessa pessoa morrer na cadeia, ser violentado. Eu não posso. Eu também não posso legalizar prisões que tenham ocorrido de uma maneira irregular. Certo? A polícia, ela se esforça e dá o máximo que pode. Mas às vezes acontece. Quando você está no calor da situação, é difícil manter o discernimento, manter a cabeça fresca. É complicado. Então, uma vez ou outra, acontece alguma coisa que o flagrante não está em ordem, que a gente tem que relaxar. Então, o policial fica inconformado. Mas não é culpa nossa, não é que o juiz é mole. Não é que o juiz é coração mole, gosta do preso. A gente sabe o risco que muitos delinquentes trazem para a sociedade. Mas também a gente tem que se ater a um formalismo, né? Não é fácil. É difícil até a discussão disso, né? Porque tem os dois lados, você acaba correndo risco à sociedade, Sim. Né? É difícil. Ó, o Ticão, não sei se você conhece o Ticão. O Ticão é um líder comunitário aqui em Bauru, presidente de bairro, tudo. Ele fala, por que não utiliza o prédio do primeiro DP para implantar o Diju, porque o prédio está abandonado? Foi bom ele falar na Diju. A Diju, o Departamento da Infância e Juventude, Ticão, será futuramente instalado nesse prédio novo que nós conseguimos do governo do estado. Foi muito bom. Esse prédio do primeiro DP não é nosso, não é do judiciário, certo? E nós do judiciário não podemos ter mais prédios do que a gente já tem em Bauru, fica difícil de administrar. Então, com esse prédio novo lá na Rua Amazonas, que é a esquina com a Cruzeiro do Sul, vai ser possível colocar mais esse departamento, que é a delegacia, que não vai ser só mais uma delegacia, agora vai ser um departamento da infância e juventude, né? Foi muito bom ele trazer à tona esse assunto. Então, você tem que Ai, que bom. Você conhece? Não conheço, não. Então, é muito incrível. Que bacana. E preocupado. É verdade. Bom, já estamos aí com quase meia hora. E hoje a gente tem que enxergar você não como só juiz, é administradora do fórum. O que eu não perguntei que você gostaria de ter falado para o nosso telespectador? Olha, eu acho que eu falei tudo que a gente trouxe, né, na pauta, tudo que estava previsto para a gente discutir nesse encontro, né? Bauru voltou a ter uma grande projeção, né? O que eu queria deixar bem forte, né, nessa manhã, é que Bauru voltou para o Tribunal de Justiça ter uma grande projeção e nós somos sede de uma grande região administrativa. Isso é importante para a população, né? A gente conta atualmente com 24 juízes, em breve 25, né, com a instalação da terceira vara da família, além dos juízes que auxiliam no departamento criminal, né? Então, nós não somos mais uma comarca qualquer. Então, a gente está à altura de uma grande comarca como Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, e nós temos que ter uma força aqui na cidade para que nós consigamos, se não a cidade judiciária, o novo fórum de Bauru, né? Essa é a nossa próxima meta. Quem sabe com uma melhoria na arrecadação pública a gente consiga isso. Fórum novo, né, doutora? Sim, nós estamos, apesar da situação do Estado estar difícil, eu tenho trabalhado muito nesse sentido e eu espero que a gente consiga em breve essa liberação de um novo terreno ou do nosso terreno que nós já temos,
para que a gente consiga iniciar essas obras. Olha, foi um prazer conversar com você. Prazer é viu? meu, Duda. Tá? Aí, né? Eu sempre gosto de mostrar a inteligência da mulher pauliense. Isso é muito bom. Fala muito bem, fala fácil. E o telespectador só lucra com isso. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Preta. Tchau.